Olá, bem-vindos a mais um programa do Chicano Motores, já não é novo, programa da Universidade FM. Estamos aqui para falar sobre a atualidade do desporto motorizado. Mais uma vez, eu sou a Bruna Ribeiro, faço-me acompanhar pelo Fábio Mendes. Olá a todos. E pelo Pedro Mendes. Olá. E pelo Carlos Mota. Olá a todos. Olá. Não sou especial hoje? Não, hoje não és especial. O Carlos Nem és Mota convidado, não pareceste aqui tudo. perdeu oficialmente o rótulo de convidado especial. Já não és especial. Ora, Pedro, diz-nos então sobre o que é que vamos falar hoje. No programa de hoje vamos ter o Regional de Rallys, que já apresentamos na semana passada. Vamos também falar no International GT Open, no Pirelli World Challenge com a presença do Álvaro Parente. Vamos ter o WRX com um quase enviado especial, a Loeac. Falamos também da F1 no último grande prémio que ocorreu em Monza e foi espetacular. E no final, antes de nos irmos embora, vamos fazer o nosso pódio da semana, onde temos os 3 melhores e o nosso drive-thru. E temos também umas pequenas breves sobre o que ocorrerá no próximo fim de semana de provas. Ora, vamos então começar pelo Rally. Decorreu no passado fim de semana o Constálica Rally Vouzela, a 7ª prova pontuável do Campeonato Centro de Rallys. Vítor Pascoal venceu a geral, navegado por Ricardo Faria. Na segunda posição tivemos Alfredo Barros e Paulo Alves, a 26,2 segundos do líder. Carlos Fernandes acabou por terminar no lugar mais baixo do pódio, a 39,5 segundos do vencedor, embora tenha enfrentado vários problemas técnicos. Um dos destaques foi Gustavo Moura, navegado por Paulo Lopes. O piloto, que normalmente corre no Nacional de Velocidade, participou neste rally e entusiasmou com o comando da prova, mas viria a captar com o Skoda Fabia R5 na quarta especial. André Lavadinho também foi um dos nomes sonantes da prova, acabou em 6º na geral e 3º nas duas rodas motrizes, na sua primeira experiência nos rallies. O vencedor a contar para o Campeonato Centro de Rallys foi José Gomes. Ora, então, Carlos Mota, Sim. alguma coisa a dizer em relação a esta prova? Antes de mais, o número de participantes, muito bom, 49 pilotos, ou 49 carros, se formos por aí. Acho que é um número muito bom e é juntar a isso também alguns carros com muito potencial, pilotos com nome. Algumas novidades interessantes, o André Lavadinho, o homem das fotos fantásticas, e desta vez passou para dentro de um André carro rally. O André Lavadinho, que curiosamente parece ter tanto talento ao volante. Ele anda bem, faz 6º lugar na geral. Faz 6º lugar na geral, com um Peugeot 208 R2, ou seja, havia carros com um potencial elevado, muitos Mitsubishi, como é o sempre normal, e ele mesmo assim consegue fazer tempos bons, um bom ritmo, gostei de ver. E ele já esteve na velocidade com o João Sousa, precisamente aqui lhe falar. E agora está nos rallies, o homem está mesmo com vontade de ser piloto. É sim, eu só tenho pena que ele pôs a câmara fotográfica. Acho que não, acho que é para manter a cena dos carros. Destaque também, claro, para o Vítor Pascoal, um piloto com credenciais já durante muitos anos. Levou o seu potentíssimo Porsche 997 GT3, que é um carro espetacular, um carro, para quem já viu ao vivo em rallies, claro que ele em pista é sempre espetacular, um carro destes, mas em rallies tem outra espetacularidade e é um carro extremamente complicado de conduzir, porque o é, que digo ao Zé Pedro Fontes, e as galinhas que ele tentou matar. Não sei se conseguiu ou não, espero bem que não, mas por aí vamos. Acho que eu gostei do lote inscritos, acho que foi bastante interessante, se calhar mais do que em muitas provas do Nacional, o que é de louvar, e podemos tirar conclusões, se calhar alguém trabalha bem e alguém trabalha mal. Posso também fazer-te uma pergunta, já que tu és o especialista em rallies? Podes, mas não sou muito especialista. Não és muito especialista. Não és também de acordo que faltam mais GTs nos rallies em Portugal? É assim, em Portugal e se calhar em todo lado. Sim. É assim, nós temos que ver que o carro GT não é um carro fabricado para rallies. Tu no Mundial também tens GTs, a andar também tens a categoria RGT. E se vais a ver nos rallies que podem correr, que são os rallies de asfalto, correm 2, 3 carros no máximo, e é muito aquela malta mais do Martin, o Romain Dumas,
o François Delcourt, são pilotos que têm nome, que então fazem quase uma propaganda de marketing, fazer esses rallies, Monte Carlo e mais a Córcega, aqueles 2 rallies muito míticos, e já vamos falar também da Córcega daqui a pouco. Sim. E acho que é mais por aí. Acho que poderia ser um campeonato interessante. Mas também são mais com mais penalizados carros. quando correm com Claro os GTs. Sim, claro que sim. Acho que sim, em termos visuais são espetaculares de ver ao vivo. Por acaso já vi e acho espetacular, é brutal mesmo, é mesmo brutal. Então se forem assim uma zona de curvas muito mais lentas, o carro vai sempre a dar traseira, é simplesmente espetacular. Agora também são carros caros. Pois, isto também... São carros caros, mesmo a própria manutenção e tudo mais. E bater com um GT num pinheiro, se calhar. Não é uma cena fixe. Temos que trazer o Zé Pedro Fontes para lhe perguntar como é que foi bater contra as galinhas. Se ele quiser ter falar contigo, já vai ser muito bom. Achas? Passamos então para o Internacional GT Open. Tivemos a 5ª ronda do campeonato no circuito de Silverstone. Miguel Ramos e Lourenço Beirão da Veiga foram os nossos representantes num fim de semana agridoce para as cores lusas. Miguel Ramos e o seu colega Fabrizio Crestani aumentaram a liderança no campeonato Pro-Am, que é agora de 5 pontos, pois na segunda corrida subiram novamente ao pódio da sua categoria. 7ª presença em 10 corridas. Um problema no motor perto do final ia deitando por terra o esforço do piloto luso, que felizmente acabou a prova. Ramos teve uma prestação mais discreta na primeira corrida, conquistando ainda assim um 4º lugar na sua classe. Para Lourenço Beirão, da Veiga, foi um fim de semana longe das expectativas. Depois de ter vencido no ano passado nesta pista, o português teve dificuldades em encontrar a afinação ideal para o seu M6 GT3 devido ao novo asfalto. Os níveis de aderência não foram os melhores e os pneus sofreram muito desgaste na primeira corrida. Juan Cruz Alvarez conseguiu ainda assim um 10º lugar à geral. Na corrida 2, um toque de um adversário tirou Beirão da Veiga para fora da prova, num fim de semana frustrante. Foi de facto um fim de semana frustrante para Lourenço Beirão da Veiga, um piloto que ia com grandes expectativas para este fim de semana. No ano passado, lembrar que venceu em Silverstone. Este fim de semana as coisas não correram bem. A afinação no novo asfalto de Silverstone, que já tínhamos falado na semana passada, que deu muitas dores de cabeça, continua a dar dores de cabeça, especialmente ao piloto português e ao seu colega de equipa. Os M6 que este ano têm estado muito bem no GT Open, têm sido dos carros mais rápidos, mas infelizmente o Beirão da Veiga nem tem tido a sorte do seu lado. Já Miguel Ramos é aquela máquina do costume, não inventa, quando dá para ganhar, ganha, quando não dá, vai pela certa. Tipo o relógio suíço. Exatamente. Na primeira corrida teve uma abordagem muito, muito cautelosa. Eles tinham um handicap de 10 ou 15 segundos, creio eu, por isso eles não estavam para inventar muito. Ele terminou em 13º à geral, ainda assim conseguiu o 4º lugar à categoria, o que foi bom. Na segunda corrida correu de facto melhor. O seu colega de equipa conseguiu uma excelente qualificação, andou pelos lugares da frente. Depois, quando o Miguel Ramos começou o seu turno, também teve alguns problemas, caiu para a 8ª posição, mas ainda assim conseguiu o pódio nos Pro-Am, que é aquilo que realmente é importante neste ano, e foi uma boa prestação do piloto português. De referir que nesta prova, quem fez pole, venceu. Daniel Serra fez uma excelente pole na primeira corrida e venceu com Marco Ciocci. E na segunda corrida, Tom Onslow Cole fez também uma excelente qualificação e na corrida voou completamente, deixou toda a gente para trás, ganhou 1 segundo por volta à concorrência e depois, quando o Valentin Pierburg pegou no carro, foi só gerir até ao final. Se calhar podemos também dizer que neste momento em Pro-AM o Miguel Ramos tem agora 5 pontos, aumentou a vantagem, mesmo que a dupla do Tom Onslow Cole e o Valentin Pierburg tenha ganho em Silverstone. Neste momento o Miguel Ramos tem mais 5 pontos do que esta dupla e está num bom caminho para a validação do título. Exatamente. Só de referir que a dupla Alain Kodair e Marcelo Ano estavam em segundo na prova, foram penalizados por não terem cumprido o tempo de handicap, levaram 4 segundos de penalização e com isso perderam o lugar no pódio, o que também deu jeito às contas do campeonato, porque o Marcelo Ano também está na luta pelo título. Álvaro Parente terminou a temporada do PwC com uma merecida subida ao pódio em Watkins Glen.
O português mostrou competitividade desde o primeiro dia do evento do circuito, situado no estado de Nova Iorque, e na qualificação assegurou o terceiro posto na grelha de partida, o que lhe abria excelentes perspectivas para a prova de sábado. O piloto do Bentley Continental GT3, número 9 da Kepax Racing, não teve um bom arranque para a corrida de 50 minutos e caiu para quinto. Isso não o impediu de lutar e recuperar até terceiro, parecendo estar a caminho de um pódio. Contudo, a pouco mais de 3 minutos da bandeirada de xadrez, um pneu do seu carro cedeu, obrigando-o a abandonar. Para a prova de domingo, a derradeira da temporada, Álvaro Parente voltava a arrancar do terceiro posto da grelha de partida, fruto de ter assinado a terceira volta mais rápida da corrida de sábado. A primeira curva foi bastante movimentada com peões e toques, mas o português manteve o terceiro posto, passando a pressionar o segundo classificado. O piloto do Bentley amarelo tentou encontrar uma forma de desfeitear o seu adversário ao longo de toda a corrida, mas este defendeu-se muito bem, apesar de diversos e intensos ataques lançados por Álvaro Parente, que cruzou a linha de meta no terceiro lugar. Álvaro Parente continua a sua época e no próximo fim de semana tem mais uma ronda do IMSA Sport Car Championship, desta feita em Laguna Seca. E depois do bom resultado em Watkins Glen, o Álvaro Parente tem mais uma boa notícia para nós. Ele confirmou que vai competir nas próximas 10 horas da Califórnia, na mesma com o Bentley, da K-Pax, e os colegas de equipa dele serão o Rodrigo Batista e o Brian Sellers. O piloto parece entusiasmado com mais este desafio, um dos melhores pilotos dos GTs do mundo. Bom, e agora vamos passar para o WRX, Campeonato do Mundo de Rallycross, que tem crescido cada vez mais. Para nos falar desta competição, vamos ter um convidado especial. Ele não está aqui presente connosco, mas enviou-nos o resumo da prova deste fim de semana. É o Duarte Mesquita, um dos grandes conhecedores do Rallycross em Portugal. Eu estive com o Duarte Mesquita em Monte Alegre e ele explicou-me o WRX de ponta a ponta. As pessoas que forem a Monte Alegre e forem ver o Rallycross pela primeira vez deveriam ter uma aula com o Duarte Mesquita. É realmente um tipo espetacular e sabe do que fala. Vamos então ouvir o Duarte. Olá, uma saudação a todos os ouvintes do Chicano Motores. É um prazer para mim estar a falar-vos deste espetacular e emocionante Campeonato Mundial de Rallycross, campeonato que esteve neste último fim de semana em França, no circuito de Loyac, considerado um dos circuitos mais lendários da modalidade, para a disputa daquela que foi a 8ª prova do campeonato nesta temporada de 2018. E o Ian Kristoffersen era naturalmente o favorito, pois tem sido o piloto a bater este ano e porque tinha vencido a última prova no Canadá, mas também porque Kristoffersen é um piloto que se dá muito bem com o Loyac. Ele já tinha vencido em 2016 e em 2017 a prova francesa, mas a expectativa era muito grande para ver o que é que poderia fazer a Peugeot. Os 208 WRX tinham mostrado estar num bom nível de forma no Canadá, com Tim Hansen a ter conseguido até obter a volta mais rápida da final, o Peugeot ter-se mostrado muito competitivo e a poder-se bater de igual para igual com o Volkswagen Polo. E além do mais, Loyac é a casa da Peugeot, é a prova mais importante para a Peugeot Sport e para o próprio Sebastian Loeb. Milhares de espectadores esgotaram as bancadas de Loyac para puxarem pelos carros da marca do Leão e era de facto também apontado como favorito, quer Sebastian Loeb, mas também Timmy Hansen. No entanto, tínhamos também que contar com os Audi S14 da EKS, equipa que tem estado também na luta pelas vitórias, mas que ainda não conseguiu vencer este ano. Nas qualificações, Kristoffersen começou logo a mostrar que estava muito competitivo e estava com um carro muito adaptado a Loyac. Loyac estava com o traçado muito seco, mas a Ekstrom respondeu na qualificação de hoje e conseguiu o melhor tempo. No domingo de manhã a pista apresentava-se muito escorregadia e aí foi novamente Kristoffersen que veio ao de cima, finalmente para Sebastian Loeb, que não teve duas boas corridas de qualificação, a terceira e a quarta correram-lhe mal, não estava bem adaptado ao traçado molhado e acabou por qualificar-se apenas em 12º lugar. Nas meias finais
A surpresa veio na primeira meia-final, pois Ekstrom conseguiu bater Kristoffersen no arranque, foi para a frente e venceu essa meia-final. O segundo foi Kristoffersen e o terceiro o Timmy Hansen. E eram estes três que passavam à final. Depois, na meia-final 2, Bakkerud conseguiu bater o Solberg no arranque e passa para a frente. Lub fez uma prova extraordinária, ele vinha da última linha da grelha, mas fez uma prova de ataque e conseguiu mesmo ultrapassar o Solberg, ficando assim em segundo. O Solberg foi em terceiro, ele perdeu algum tempo, pois o seu pneu começou a roçar a carroceria devido a um toque, mas mesmo assim qualificou-se para a final. Nota positiva para Liam Doran, British Bomb, o inglês está de regresso após 2 anos de fora. Ele substituiu o francês Jérôme Grosset-Janin no Renault Megane RS RX da GCK e deu muito boa conta de si, terminando em 6º lugar na sua meia-final 2, mas durante as qualificações deu bastante conta do recado. Na final, os dois Audis partilhavam a linha da grelha e pareciam ser os favoritos. No arranque, controlam muito bem na liderança e o ataque de Kristoffersen e de Lub. Tínhamos assim Bakkerud na frente de Ekstrom, com Timmy Hansen em terceiro, Kristoffersen em quarto, depois de ter feito a sua Joker Lap. Mais atrás vinha o Solberg e o Lub. E depois a corrida decidiu-se por uma questão de estratégia e de gestão de pneus. Os dois Audi estavam sempre na frente e tiveram 5 voltas na frente. Optaram apenas por fazer Joker Lap na última volta. Kristoffersen tinha pneus mais frescos. Ele admitiu que optou por guardar os pneus mais frescos para a final em vez da meia-final. Atacou volta atrás volta e foi fazendo tempos mais rápidos por volta. A sua volta na Joker também foi mais rápida que a dos Audi e os Audi foram surpreendidos quando foram fazer a Joker Lap, juntamente com o Timmy Hansen. Aliás, os três apenas foram fazer a Joker Lap na última volta, quando há a fusão do traçado da Joker Lap com o traçado principal. E isto aconteceu na penúltima volta do circuito. Kristoffersen consegue in extremis passar para a frente de Bakkerud e venceu. Uma prova muito emocionante, foi a prova mais disputada deste ano. A diferença entre o primeiro e o sexto, que foi Lub, foi inferior a 2 segundos. Ganhou a Volkswagen uma vez mais. O Kristoffersen mostrou que de facto é o piloto mais rápido neste momento, mas acho que de facto é uma vitória da estratégia, da gestão. E o chapeau à equipa da Volkswagen que conseguiu bater a forte concorrência, que mostrou ter andamento para bater-se de igual para igual com os Volkswagen Polo. A próxima prova será em Riga e antes de me despedir quero também deixar uma menção honrosa para a grande prova de Mário Barbosa com Citroën DS3, piloto da Comping Car, esteve presente em Lanhac para a prova do Campeonato Europeu de Supercars e conseguiu chegar às meias finais, um grande resultado. Ele ficou em quarto da meia-final, mesmo à porta da final, e no cômputo geral acaba por ficar classificado em 7º, o que é um resultado extraordinário para Mário Barbosa, o melhor resultado de sempre de um piloto português num campeonato europeu de supercars. Até Riga e um abraço a todos. Obrigado, Duarte. Sempre que nós tivemos uma prova do WRX, vocês vão ouvir mais vezes o Duarte, que realmente, como o Fábio disse, é um dos grandes especialistas do Mundial, desta modalidade em específica aqui em Portugal. Ok, muito obrigado, Duarte. Passando agora para a Fórmula 1, tivemos a 14ª ronda do campeonato na pista italiana de Monza. Os tifosi correram em grande número para apoiar a Ferrari, mas foi a Mercedes que fez a festa. Kimi Räikkönen deu esperança no sábado, conquistando a pole position e batendo o recorde da volta mais rápida de sempre da Fórmula 1, mas no domingo as contas saíram furadas à escuderia. Lewis Hamilton superiorizou-se à concorrência e venceu a prova com Kimi Räikkönen em segundo e Valtteri Bottas em terceiro. Vettel, o grande favorito, ficou-se pela 4ª posição, com uma corrida preenchida de percalços. Fábio, queres dizer alguma coisa em relação a isso da Ferrari ser a melhor equipa em Monza? E foi. Foi. O único problema foi o piloto, mas foi. Muita confiança. Tivemos um fim de semana de facto surpreendente, como tem sido regular na Fórmula 1. Ferrari entrava com uma grande favorita. Na sexta e no sábado confirmaram esse favoritismo, mas no domingo saiu realmente tudo ao contrário. Sebastian Vettel volta a errar na primeira volta. Aqui eu acho que é um erro, mas que é mais desculpável, embora ele tenha queimado a travagem, mas
consegue-se desculpar mais este erro do que outros que ele já fez. No entanto, a perda de pontos é clara. Hamilton sai de Monza com 30 pontos no bolso e agora a Ferrari vai ter que trabalhar muito para conseguir chegar à Mercedes. Quando tu disse que é mais desculpável, estamos a falar de um piloto que está em segundo no campeonato, tinha ganho na Bélgica, vinha como o grande favorito para a corrida de Monza e chega e tenta ultrapassar o seu colega de equipa, que por acaso mais tarde ou mais cedo possivelmente o deixaria passar, na primeira volta. E ao não conseguir passar o colega de equipa, o que é que ele faz? Perde lugar para Lewis Hamilton. Ao perder o lugar para Lewis Hamilton, o que é que ele faz a seguir? Bate. Leva um toque. Não leva um toque, ele dá um toque em Lewis Hamilton. Ele não sofreu toque nenhum. Essa é uma desculpa. Ele deu um toque em Lewis Hamilton, ficou do lado fora da pista, ficou do lado mais sujo, é normal, perdeu o controle ao carro, fez um peão. Ele estava do lado de dentro, ele estava do lado limpo. Mas na segunda curva da chicane onde ele bateu, ele depois perdeu o controle ao carro. Está na trajetória por causa do toque. E é por causa do toque que ele faz. Aquela ultrapassagem do Lewis Hamilton faz-me lembrar uma que ele sofreu há uns anos atrás, ainda estava na Red Bull, de um senhor chamado Ricciardo, onde ele o corta por dentro pela trajetória e o Ricardo vai por fora e sofre. É a segunda, naquele sítio, no mesmo sítio. Eu não comparo porque ele tem o Raikkonen na frente também. Eu também não comparo uma coisa com a outra, porque ele agora é segundo no campeonato e estava a lutar para ganhar esta corrida e para passar o Hamilton. Sim. Se bem que se formos a ver, o grande problema neste fim de semana para a Ferrari acontece na qualificação. Porque na qualificação, na Q3, se bem te lembras, o Raikkonen sai 2 vezes à frente do Vettel. Okay? O Vettel já explicou que o procedimento da Ferrari é simples. Um fim de semana sai um piloto à frente, no outro fim de semana sai o outro. Por isso é que ele depois disse que tinham que falar, não era? Mas para mim faz sentido que tenham que falar. Sim. Porque o Kimi Raikkonen chega a Monza com 85 pontos de desvantagem para o Hamilton. Por muito que eu gosto do Raikkonen, ele não vai ser campeão este ano e estava a uma distância muito grande de o ser. A lógica mandava que pelo menos numa tentativa o Vettel tivesse atrás do Raikkonen para beneficiar do Condar. Não foi isso que aconteceu. Se eu fosse Vettel, e pode parecer que eu sou ferrarista e adepto do Vettel, e por acaso nem sou muito, mas se eu fosse o Vettel eu ficava também chateado. E largado segundo, atrás do o colega de equipa, que possivelmente o vai deixar passar durante a corrida. Sim, isso foi precipitação. Na primeira volta ser assim tão precipitado, tentar 2 vezes a ultrapassagem ao colega de equipa e perder a oportunidade. Isso é precipitação. Na primeira chicane, logo após a largada, já o Hamilton teve que fugir lá com a frente, porque possivelmente iam ali bater logo na primeira chicane. Na chicane a seguir ficou para 18º, não, 20º, ficou em último. Ficou para o último, não, porque o Hartley já tinha ficado exatamente. E o Ericsson também. E o Ericsson, exatamente, sim, ficou para 18º, exatamente. Sim. Safety car em pista e ainda teve o safety car para ter o tempo para entrar na box e... Sim, e depois faz uma recuperação boa dentro do possível, era o expectável. Esta recuperação, peço desculpa estar a interromper, Fábio, mas esta recuperação, como as outras que têm ocorrido, a semana passada foi com o Bottas, estas recuperações que os pilotos, principalmente da Ferrari e da Mercedes, e às vezes os da Red Bull também, conseguem, a mim prova uma coisa, e a Fórmula 1 está impecável, para mim, nestes últimos anos, este é um dos melhores anos, com certeza, mesmo até a luta entre o Nico Rosberg e o Hamilton, neste momento parece-me um bocado já longínquo. Tinha outros contornos. Mas deixem-me terminar só isto. Estas recuperações do último quase, para terminar quase no pódio, ou no pódio, a mim eu justifico facilmente estas recuperações há uma diferença enorme entre as equipas de topo, estamos a falar destas 3 equipas, até mais a Mercedes e a Ferrari, comparado com o resto do pelotão. Mota, querias dizer alguma coisa? Quero colocar-vos aqui uma questão. E eu vejo Fórmula 1 assim muito longe a longe e vou ouvindo aquilo que se passa também porque também gosto, desde o seguinte. E eu vi aquela situação do Vettel. Confesso que eu não vi a prova toda, mas vi aquela situação do Vettel e eu acho isto, e eu quero saber se vocês concordam comigo. Não acham que o Vettel neste momento já não consegue gerir a pressão colocada por ele ter o melhor carro? O que é que eu quero dizer com isto? E pegando aquilo que tu disseste, e bem, que eu concordo contigo,
ele tem o melhor carro, tinha o melhor motor, tem o melhor chassi, ou seja, Tem tudo. tem o pacote todo ele Uhum. melhor do que os da Mercedes, Uhum. e quer ganhar aquilo na primeira volta, pior do que isso, nas 2 primeiras curvas. Isto não mostra um pouquinho a ansiedade por parte do Vettel e não saber gerir as emoções dele. Por outro, é estranho porque nós estamos a falar do Vettel. Nós estamos a falar de um rookie, não estamos a falar do Verstappen. Se fosse o Verstappen, eu ia... Estamos a falar de um tetracampeão. De um tetracampeão. Há aqui um fator emocional muito Parece forte, estranho. muito forte por parte do Vettel que eu consigo entender, que é, se for ele o responsável por trazer a Ferrari para os títulos, aliás, porque para as vitórias já o conseguiu, mas para os títulos é um feito grande para Vettel, e ele assim consegue igualar o seu grande ídolo, que é o Schumacher. Mas assim, até corridas como esta não consegue... Pedro, está bem, eu percebo, mas não consegue chegar lá. Aqui é que o Vettel tem feito um trabalho estupendo, não há outra forma de o colocar. Ele, neste momento, está realmente com uma carga emocional muito grande, está nervoso, e aquela questão da qualificação pode parecer secundária, mas não é. Porque se ele larga em primeiro, se ele tem conseguido a pole, obviamente, a história era completamente diferente, e agora estamos a falar de outro tipo de corrida. Mas a equipa acho que não soube proteger, ao contrário daquilo que tem feito noutras corridas, porque tu, Pedro, e tu já tinhas referido muito bem, que a Ferrari já tinha protegido o Vettel noutras corridas, se calhar sem tanta necessidade. Neste fim de semana em que precisava de o fazer, não o fez. Coloco muita culpa do que aconteceu no Vettel, sem dúvida nenhuma, mas a escuderia também tem culpas no cartório. Eu culpo o Hamilton por o que aconteceu. Bastante. Eu, por acaso, lembro-me... O Hamilton... Eu vou assim tão bom. Eu vou-te já dizer, porque assim... Você falar daquela manobra. Não, naquela manobra não considero, porque quem teve mesmo... Sim. Mas a primeira coisa que... Eu agora vou falar de uma coisa mais pessoal, pá, e peço já desculpa à minha mulher por falar nisso. Achas que ela ouve isto? Ela não ouve, certeza absoluta, que ela diz que no carro não apanha não apanha a estação. Mas a primeira coisa que ela, na segunda-feira de manhã, quando viu nas notícias a ultrapassagem, o clipe do início da corrida, disse: o Hamilton foi inteligentíssimo, e foi. E está a ser durante esta época toda. Aqui em Monza ele conseguiu fazer uma coisa que se calhar pode ter passado, podem às vezes as pessoas pensar que não foi bem assim, mas eu acredito que sim. Ele fez uma gestão espetacular, ele e o Bottas fizeram uma gestão espetacular dos pneus. Sim. Foi extremamente importante para o desenrolar. E a Ferrari também errou aí, porque a Ferrari leva só um jogo de pneus de super macios, de macios, exatamente, para o Vettel. Para o Vettel. Leva, acho que 2 para o Raikkonen, e eles depois vão para a corrida sem qualquer luz de como é que os pneus suportarão. E o Raikkonen acaba a corrida completamente no arame. Sim, foi. Mas até nisso, porque eu posso dar o Vettel teve hipótese de ultrapassar o Raikkonen ainda quando o Bottas não tinha trocado pneus, ou seja, quando o Bottas estava à frente. Queimou o trabalho, não sei se tu até te lembras, logo na primeira curva, na primeira chicane, ao final da reta da meta, quando eles chegaram a 300 e muitos à hora, 360 por aí, o Hamilton até queimou, tinha o jogo de pneus, ficou marcado. Até nisso, ou seja, eu vou esperar. O Bottas troca de pneus, ok, está a lutar pelo terceiro lugar com o Verstappen e depois com o Vettel, mas eu vou ter imenso tempo. Eu acho que para isso fez o jogo, não só o jogo ideal para ir buscar. Não só o piloto, também a equipa, não é? O estrategista, o estratega foi espetacular, mas não tem sido assim. Sim. Este ano falharam, mas até agora. Ou seja, aquilo estava mais ou menos planeado. O Raikkonen vai ter problemas de pneus. Ok, nós vamos conseguir vencer isto. Sem o Hamilton precisar de fazer uma grande manobra, que depois até fez, foi uma ultrapassagem até bonita de se ver. A Fórmula 1, até a realização até mostrou pensou que em 2012, se não estou em erro, também a ultrapassagem do Hamilton ao Raikkonen na mesma pista. Mas o Hamilton foi inteligente. Para mim, a própria Mercedes também. Sim, e o facto de tu falaste na força que o Hamilton, que o Vettel não está a ter,
na Sim, força mas é psicológico. psicológica. Nós falámos já nisso, o Hamilton neste momento Tem muito, trabalhou bastante essa Aliás, parte. e sai de Monza, se calhar com ela reforçada. Sai. muito mais. Porque sai de Com, grande. sai com um ânimo em cima, Incrível. sai mais ou menos com a prova que realmente tem o que é Perfeita. preciso para chegar ao título, que é aquilo que ele também ambiciona, e que a qualquer contrariedade que lhe aparece, ele consegue ter uma resposta. Já o Vettel vai ter que trabalhar muito para voltar. Querias dizer mais alguma coisa? Queria contestar aquilo que tu disseste há pouco sobre a qualificação. Disseste que a Ferrari não protegeu bem Vettel na qualificação. Sim, sim. Mas há aqui um outro aspecto que é aquilo que eu acho. É que a pole position sai de uma maneira diferente. Nós estamos a falar que caiu um recorde que tinha 14 anos. É verdade, e convém Ou ser seja, referido. Mesmo que o Vettel fosse protegido, ou tivesse sido mais protegido nesse ponto de vista, ele conseguia a pole position ou não. Claro, mas eu Não não é? ponho isso em causa. Porque O a que eu estou volta que dizer o é Raikkonen saca é um voltão daqueles que fica para a história. Mas o Vettel constantemente conseguiu melhorar no segundo e no terceiro setor. E se ele no terceiro setor, se calhar, se tem o condar do Raikkonen, Sim, as sim, coisas sim. podiam ser diferentes. E Seria a única o coisa novo que eu recordista quero dizer de é Monza. isso, é que o Vettel podia ter falhado. O facto é que a equipa não fez com que isso pudesse acontecer. Sim. E Sim, a eu minha percebo única isso, mas dúvida também- está aí. Mas também vejo isto de outra maneira, é que saiu dali uma pole position diferente Claro, de todas as outras e pole todo o mérito positions. para Raikkonen por ter Foi conseguido aquilo o que recorde ele- daquela pista. Claro, eu até- e nunca- tirou 5 décimas. Por isso não foi. Acho que foi Ou mais. tipo mais. que- Eu digo-te uma coisa, depois desta corrida, eu acho que nós podemos estar aqui a falar uma nova dupla para a Ferrari, que é? Charles Leclerc e Kimi Raikkonen. Ah, Não, estou a brincar. O Leclerc em princípio vai, mas não é. mas é pouco Raikkonen, para- se sair, sai pela porta grande e claramente um dos grandes pilotos da Fórmula 1, um grande talento, mas pessoalmente acho que nos últimos anos tem estado em declínio, já não tem o fator X que tinha há alguns tempos atrás, e se sair agora entendo perfeitamente a opção da Ferrari. Depois vamos estar aqui a falar dele no Rally. Exatamente, ou no Rallycross. Ou no Rally Muito Cross. rapidamente falar do acidente de Marcus Ericsson, que viu completamente a pista ao contrário. O DRS não fechou. Grande malho. Exatamente. E ficou a prova que a aerodinâmica nestes carros é realmente muito importante. E mais uma vez um grande acidente em que o piloto sai ileso, sai um bocadinho torto, mas outro dia está pronto para pilotar. E mais uma vez, obrigado às televisões por terem passado um grande acidente na Fórmula 1. Muito obrigado. Porque senão não tínhamos visto Monza na Fórmula 1. Exatamente. Na televisão portuguesa. Na A Bruna televisão viu. portuguesa. Pois, A Bruna- exatamente. Até a Bruna viu o acidente. Referi Obrigado. também Max Verstappen, que volta a ser penalizado justamente. Aquela manobra não se faz ao Não. Bottas. Ele não deixou espaço, ele disse que deixou Ele espaço. disse- Não deixou na relva, um Foi, bocadinho de foi. espaço para Bottas. Se o Verstappen for com este espírito para o ano como piloto número 1, vai ser complicado para a Red Bull. Ainda bem que ele que disse que não ao Sainz. É verdade. Por falar em Sainz, Renault, mais uma desilusão. Não mostraram o suficiente. Sim. Alonso já está em modo não quero saber. Aquilo que ele faz ao Magnussen para mim foi delicioso. Eu chorei a rir com aquilo. É mesmo de um piloto que Logo na Q1. já na Q2. Na Q2. Já estou aqui para me divertir. Este gajo lixou-me aqui há uns tempos. Agora vais ver o que é bom. E estavas a falar na Renault e também ficaram mal vistos porque o motor, já é a versão C do Ricardo, Não foi motor, foi embreagem. foi embreagem. Já foi esclarecido. Não foi motor. Aquele fumo todo foi embreagem. A Red Bull não tem qualquer interesse em proteger a Renault. Pois. E eles, para dizerem Tá bem, que não é? foi, acredito que sim. McLaren outra vez mal. Haas, penalização do Grosjean Sim. por o fundo plano estar ilegal. E com isso o Sirotkin Conseguiu pontuar. todos os Efeito pilotos. único, todos os pilotos conseguiram pontuar na Fórmula 1. Exatamente. Os 20 pilotos conseguiram já pontuar este ano. Próxima prova será em Singapura, uma pista que inicialmente eu detestava, mas agora até começo a gostar. Talvez o gosto pelos citadinos se reflita aqui. Crescer numa cidade em condições... Crescer não, viver numa cidade em condições é outra Tu coisa. cresceste, tinhas menos 5 centímetros quando vieste para aqui. Uma pista em que a Mercedes se dá mal, em que a Ferrari tem hipóteses, embora a Red Bull possa vir a ter uma palavra a dizer, só que eu já não faço apostas este ano, porque cada vez faço apostas que sai ao contrário. Aposta no Vettel, aposta. Aposta, não é? Aposta no Vettel. Vou apostar no Alonso. E se calhar. Essa é a melhor E aposta. se calhar. Claramente que a Ferrari pode ter uma palavra a dizer aqui, mas se o Vettel voltar a fazer aquilo que fez no ano passado, vai ser complicado. A Ferrari, que enfrenta os mesmos fantasmas de 2017,
Nesta fase perderam um campeonato que estava bem encaminhado. Este ano volta a acontecer um pouco o mesmo. Veremos se eles têm capacidade para responder e para enfrentar a pressão. Podemos se calhar falar também algumas notícias que vieram à baila nestes últimos dias, que têm a ver na mesma com o mercado dos pilotos. O Stoffel Vandoorne vai sair da McLaren. Para o lugar dele vai Lando Norris, grande piloto. Vamos ver se não acontece a mesma coisa a Lando Norris do que aconteceu ao Stoffel Vandoorne, a Kevin Magnussen e a Sérgio Pérez, os 3 pilotos na McLaren e que, curiosamente, 3 excelentes pilotos que dão cartas fora da McLaren. O Vandoorne ainda não, mas os outros 2 sim. O Stoffel Vandoorne, em princípio, pode ter aqui uma porta que se abra na Toro Rosso. Ele que já trabalhou com a Honda até o ano passado, na McLaren pode vir a integrar e ser um dos pilotos da Toro Rosso, que não sabemos quem é que escolheu para o próximo ano. Fala-se também, e isto está um emaranhado que pouca gente consegue entender, Daniel Kvyat pode estar de regresso à Toro Rosso, eu não acredito, mas fala-se nessa possibilidade, e fala-se também na possibilidade da Mercedes largar tanto o Ocon como o George Russell que lidera a F2 e que também é um excelente piloto, largá-los, ou seja, cortar vínculos com eles para que eles tenham lugar na Fórmula 1. Eles, enquanto forem pilotos da Mercedes, não entram na Toro Rosso por motivos óbvios. Se eles deixarem de ser pilotos, pode ser que tenham alguma hipótese, tanto na Toro Rosso como até na Sauber, porque o Giovinazzi também está na calha, mas eu não acredito que ele possa subir. Veremos o que é que vai acontecer. Grosjean está-se a segurar muito bem à bronca, tem feito grandes exibições, pode perder o lugar na mesma, mas está a sair, está a dar a luta, e a Silly Season ainda está para... Está, e na Ferrari tudo indica para já que o Sérgio Marchionne, o falecido presidente da Ferrari, tinha planeado para a época de 2019, que era a entrada de Leclerc na equipa e a saída de Kimi Räikkönen. Parece que a Ferrari quer respeitar esse plano já delineado anteriormente, e Kimi Räikkönen, em princípio, saltará da F1 ao final de muitos anos de boas corridas que nos deu. Ok. Vamos então agora largar a Fórmula 1. Vamos falar um bocadinho de rallies. Há uma notícia que não referimos na semana passada, mas que é importante ser falada. Sim, o Mundial de Rallys poderá perder uma das suas grandes perdas. O Rally da Córcega é uma possível perda para a próxima temporada, em detrimento do Rally do Japão. Isto, para já, podemos brincar aqui já um pouquinho com o Konishi. Eu acho que é um forte pode candidato. Ser um fator. Achas? Pedro, tu queres fé dele? Eu adoro o Konishi. Mas vamos ter que ter cuidado na edição por causa disso. O homem que foi com Datsun, não foi? Foi com Datsun. O homem com Datsun acabou em terceiro. Eu também adoro Konishi, mas detesto o pensar neste fator de perdermos um rally como a Córcega. Tipo, nós estamos a falar de um dos rallies com mais história de sempre. Aquilo é um marco, ícone, é como o Santuário de Fátima para Portugal, mais ou menos. Não sei qual é a ideia da FIA, não sei qual é a ideia de quem organiza rallies, se é só a parte financeira que conta, não sei que problemas é que há, porque também ainda não li bem aquilo que está por trás de tudo isto. Aquilo que sei e aquilo que sinto é mais como fã, e acho que perder, aliás, bastou já bem aqueles anos todos que a gente teve sem Monte Carlo, que teve muitos anos fora do Mundial, teve no IRC nessa época, e há rallies que nunca devem sair do Mundial. Isso é quase a mesma coisa que tirar Córcega, Monte Carlo, Portugal, são rallies que Austrália, por exemplo, Reino Unido, são rallies que nunca devem sair, são rallies icónicos, cheios de história, troços super famosos. Aliás, a Córcega, infelizmente, um dos principais marcos é da morte do Enrico Evona, que ditou até o final da era do Grupo B, um acidente trágico, e de facto é uma notícia que me preocupa. Estarei atento, não enquanto comentador, mas mais até enquanto adepto, e se os senhores da FIA me tiverem a ouvir, de certeza que estão. O Jantor já me ligou por causa do programa. Para vocês vejam lá que isto não se faz. Tenham juízo. Ok, vamos passar então para a agenda,
Isso é comigo? Exatamente. Ora. Então, dia 7 de setembro, temos o Campeonato de Portugal todo o terreno com Baja TT de Idenha Nova. Dia 8 e 9 de setembro temos o Campeonato de Montanha com a Rampa Senhora da Graça. Também dia 8 e 9 temos o Campeonato de Portugal do Rallycross em Lousada. Também dia 8 e 9 decorre o Caramulo Motor Festival na Rampa do Caramulo. Dia 9 temos também o Troféu Rotax 4 em karting no Kartódromo de Braga. Também dia 9 temos o Campeonato Nacional de Supermoto no Kartódromo de Baltar. E também dia 9 temos o Campeonato Regional Ribatejo no Motocross em Loures. DTM regressa às pistas no próximo fim de semana em Nürburgring. Filipe Albuquerque e Álvaro Parente estarão de volta ao ativo em Laguna Seca. E Miguel Oliveira regressa à luta pelo título no Grande Prémio de San Marino em Misano. Referi também a participação de Fábio Mota no Troféu 308 Racing Cup. Fábio Mota, estamos contigo, força nisso. É isso, força então para o Fábio Mota. Vamos passar para o pódio da semana, a começar do terceiro, por favor. Vocês às vezes começam do primeiro e isso faz muita confusão. Vamos então a pedir da Bruna começar pelo terceiro lugar. Posso só explicar porque é que nós começamos pelo primeiro? Porque é o primeiro que cruza a meta. Exatamente. O primeiro tem que vir sempre em primeiro. Por isso Depois vem o segundo e depois vem o terceiro, depois vem o quarto. Mas é para dar aquele suspense. Ok, não vamos fazer isso. Então, Fábio. Em terceiro lugar, Álvaro Parente, obviamente, mais uma excelente prestação. Álvaro Parente é de facto um dos melhores do mundo em GTs e continua a provar isso cada vez que pega num carro. Não há muito a dizer, é mesmo top. O segundo posto do pódio vai para Kimi Raikkonen, porque Kimi merecia ter vencido a prova. Não fosse aqueles pneus Pirelli que estragaram a festa ao finlandês, que merecia muito esta vitória. Ou o finlandês que estragou os pneus. Não, porque o alemão também estragou os pneus, por isso julgo que foram mesmo os pneus. E em primeiro lugar, obviamente, Lewis Hamilton. Grande prova, conseguiu bater o pé à Ferrari em casa, numa prova em que toda a gente pensava que ia ser para Vettel. Parabéns a Hamilton, excelente prova. Acho que não há mais a dizer. E uma salva de palmas para o Hamilton. Uma salva de palmas para o Hamilton. Para o drive-thru, temos uma dupla penalização. Sebastian Vettel, obviamente, tinha que ser o contemplado, e a Ferrari, pelos motivos que já enumeramos. Penso que é unânime. Eu não tenho mais nada a dizer, acho que já casquei o suficiente em Vettel. Acho que já chega por hoje. E agora, o momento mais esperado do programa. Os destaques do Mota. Pão, pão, pão. Uhul! Lá em casa, para as 4 pessoas que ouviram isto durante 2 semanas... Já são 5. Não, houve mais gente que ouviu, depois entretanto lá no podcast. Tenho net, já, o que é perigoso. Vodafone não devia ter feito isto, ligou-me a net. E o que é que eu descobri na net nesta semana? Voltamos alguns anos atrás, vamos a 1996. Aliás, falamos agora que o Rally da Córsega poderá ser mudado poderá perder a patente mundial para ir para a China. E noutros tempos, década de 90, tivemos o Rally da Indonésia. Não sei se vocês sabiam disso. Da Indonésia, sim. A Indonésia tinha rally, é um rally duríssimo. Eu não sabia. Extremamente complicado, é verdade. E descobri algo fantástico sobre este rally. O vencedor deste ano do rally, o Bank Utama Rally Indonésia de 1996, foi Carlos Sainz, um grande piloto espanhol, pai do Carlos Sainz, que vocês falaram agora. Em segundo lugar, a 23 segundos, ficou Piero Liatti. Aliás, Carlos Sainz corria com um Fourscore RS Cosworth, um carro fantástico, lindíssimo. Piero Liatti foi o segundo classificado em 23 segundos, em Subaru Empresa 555. Terceiro, Joachim Kuhnen, um grande piloto com Toyota Celica GT4, a 1 minuto e 2. Estes 3 pilotos podiam ser os grandes destaques. Não são. Porquê? O grande destaque está no 7º classificado, que foi nada mais, nada menos do que Konishi. Eu descobri, a gente não pode. Juro, está na net, vocês pesquisem.
eu descobri que aquele jovem Konishi, que fez um terceiro lugar brilhante no rally de Yokata, acho que era isto, não sei se era, não Sim, interessa. Terceiro lugar, convém referir que foi o terceiro posto. Foi numa lista de 3 com um Datsun Cherry, ele faz terceiro lugar, mas este Shigekiyu Konishi tem história no Mundial, ele faz 7º lugar no Rally da Indonésia com o Subaru empresa WRX. Pronto, ficou a 45 minutos do vencedor. Não, 45 minutos. 45 minutos. Não viste isso mal, não são segundos. Não, tenho aqui uma lista enorme de pessoal que desistiu. Colin McRae desistiu na especial 7, Kenneth Eriksson, Richard Burns, também da Correia, desistiu também. Ou seja, nós para o Mundial tivemos aqui um leque de desistências assim. Hecatombe. Tanto que apenas ficaram 3 pilotos entre o primeiro, segundo e terceiro. Digamos que ficaram com uma classificação mais ou menos digna. Dali para trás foi tudo. Ora bem, eu tenho aqui. O Konishi ficar no top 10. Fujimoto foi o 4º classificado. É 19 minutos. Vejam isto. Mas Por isso é que isto mundial... tem mel hoje. O Konishi tem história no Mundial do WRC espetacular. Mas por isso é que o Mundial vai para o Japão. Por causa do Konichi. Não sei, mas se ele ele vai... há pouco, mas afinal era mesmo isso. Não. É um grande piloto. Mas Konishi. 90, não? Não sei. Ele é feinho, está aqui na foto. Temos foto? Temos que pôr a foto depois no podcast. Ele fez N rallies no Mundial, tem 12 participações em tudo que é rallies ali da zona, Austrália, Indonésia e tudo com participações dignas, com mais de 14 e 15 horas à polida. Sim, coisas brilhantes. Na Austrália, por exemplo, em Não mates 97 ficou em 25º. Guarda para o próximo destaque. Coisas assim do género. Mas guardem bem isto. Konishi, piloto de Mundial de Rallies, descoberta aqui do menino. Vodafone, a culpa é vossa, vocês nunca me deviam ter ligado a net. Isto é assim, se o Konishi algum dia conseguir vir aqui à nossa emissão, vai ser memorável. Vai ser Primeiro para perceber e depois histórico. Vai ser uma edição de Konichi. Não, mas olhem que ele participou neste rally em 2018 e já não corria desde 2008. Então está perdoado. Ele está perdoado. Teve 10 anos a preparar o Datsun Cherry. Esses 45 minutos estão perdoados. Este senhor aqui não me diz. Só me diz que participou em 23 rallies. E de 23 desistiu em 11. E os outros que não desistiu, foi devagarinho. Foi para levar 45 minutos, sim. É pouco. Konishi, o nosso novo herói. Mas chegou ao fim, foi 7º. Foi 10. Top 10 no Mundial de Rallies. Meu Deus. Embrulha, Pedro. Pois é. Usaste com ele durante 3 semanas. Nunca lá vou chegar. Quer dizer, não sei. Não Shigekiyu Konishi. Ora, então encerramos aqui com o Konishi, não é? Que destaque fenomenal. Agradecemos a todos os que ainda nos estão a ouvir, que estão desse lado. Agradecemos também à Universidade FM. Pedro, queres aí anunciar o Chicane Motores? Bom, então como sabem podem ouvir a repetição à sexta-feira às 19 horas na UFM, a quem nós agradecemos outra vez e grandes malucos por nos aturarem, e podem a partir de quinta-feira ouvirem em chicanemotores.com o nosso podcast. É isso. Pronto, até para a semana, não? Se ninguém nos fechar a porta. Será até para a semana. Obrigado. Obrigado a todos. Obrigado.